Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conecta Lab, um programa desenvolvido em parceria com o Tecnopuc. Siga comigo, porque eu vou conectar você a grandes nomes do empreendedorismo, da inovação e da tecnologia. Antes de qualquer coisa, você precisa conhecer o Tecnopuc, um dos principais parques tecnológicos e científicos do Rio Grande do Sul, mas que não conhece fronteiras e respira inovação. Localizado dentro da PUC, o Tecnopuc atua como vetor da transformação da própria universidade e da sociedade. Confira o que disse Flávia Fiorin, gestora de operações e empreendedorismo do Tecnopuc. Sem dúvidas, aqui a gente está falando de um parque que olha para a aplicação, o desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia em prol do desenvolvimento da sociedade. Então, quando a gente fala de um ecossistema de inovação, fazendo a transposição do conhecimento em desenvolvimento, a gente está falando de levar o que tem de melhor no mundo, dos melhores desenvolvimentos, para atender especificamente as peculiaridades de demandas que a gente tem na nossa sociedade, na nossa localidade, em parâmetros globais. Então, o que a gente traz para esse ecossistema, para esse desenvolvimento, é a conexão das nossas peculiaridades, da nossa identidade local, conectado às melhores tecnologias do mundo, a um padrão de talentos globais para esse desenvolvimento. O Tecnopuc rende diversos frutos para a sociedade e também para os envolvidos dentro desse ecossistema. Claro que essas ações não passam despercebidas e, inclusive, recebem o devido reconhecimento. No ano de 2024, o Tecnopuc foi reconhecido como um dos melhores parques científicos e tecnológicos pelo Prêmio Nacional Amprotec de Empreendedorismo Inovador. A Flávia também falou sobre isso. A premiação e o reconhecimento, na verdade, é um trabalho conjunto. Quando a gente fala do parque tecnológico ser reconhecido, a gente está falando do sucesso de um conjunto de organizações. Hoje o parque reúne mais de 300 organizações focadas no desenvolvimento da inovação, por meio da tecnologia, da ciência e de talentos empreendedores que despontam aí no nosso Brasil. Então, o nosso reconhecimento, na verdade, é reconhecimento de um ecossistema de muitas lideranças, de muita tecnologia, de muita inovação sendo desenvolvida a muitas mãos. Com mais de 20 anos de história, o Tecnopuc se desenvolveu graças a uma base sólida e a definição de um norte bem específico: inovação. Mas, além da inovação, quais são os outros pilares que sustentam o sucesso do parque? Bom, os pilares que norteiam a inovação por aqui, a gente está falando de pessoas, né? No centro de todo o processo, a gente está falando da aplicação do conhecimento e da competência humana associada a tecnologias em prol da inovação. Então, eu ousaria dizer que a inovação ela é uma consequência dessa ação do potencial humano que tem desenvolvido aqui na nossa região. Com uma estrutura inovadora, moderna e confortável, o Tecnopuc trabalha para proporcionar um ambiente de troca de experiências e conhecimentos. Por isso, um dos seus principais prédios está passando por uma reforma no hall de entrada. Vamos ver o que a Flávia pode nos adiantar sobre essa reforma. A gente está falando do portal Tecnopuc ser, na verdade, uma expressão de um movimento que ele é contínuo. Quando a gente fala de um parque tecnológico reconhecido pela sua atuação, significa que nós somos um ambiente dinâmico. A sociedade vem se transformando. Então, se a gente está falando de uma sociedade que está em transformação, que na sua essência aplica novos modelos de trabalho, a gente está falando também de revisitar o nosso modelo de atuação e, sem dúvidas, os nossos espaços. Então, o que é esperado para ali é um ambiente conectado que seja responsivo, que aquilo que a gente vivencia no Tecnopuc enquanto dinâmica e que a gente vê nas redes e que compartilha em várias instâncias, a gente vai ter também expresso no espaço físico. Então, vem boas novidades por aí. Em março a gente inaugura, vai ter um grande momento aí, certamente com a participação de vocês nessa grande festa, esse momento de celebração. Essa verdadeira revolução na maneira como desenvolvemos a nossa relação com o trabalho a partir de diferentes ações, como essas citadas pela Flávia, mostram que a parceria e a troca de conhecimento são um caminho para atingir objetivos mútuos. E foi justamente através desse tipo de parceria que aconteceu o primeiro Tecnopuc Talks de 2025, onde a PSA, empresa líder em palestras, trouxe o medalhista olímpico, economista e empreendedor Gustavo Borges para dar a palestra Atitude de Campeão. Entenda como nasceu essa parceria. A PSA já é um parceiro aí de longa data, assim como vem evoluindo e construindo essa iniciativa do Tecnopuc Talks, né? O Talks para nós é um momento de trazer grandes nomes que inspiram em seu segmento. A gente já teve, por exemplo, Osterwalder do Business Model Canvas falando para a nossa comunidade, a gente teve Steve Blank e agora é a hora de ouvir sobre liderança, né? E que nome melhor aí para a gente trazer para nos inspirar do que um campeão olímpico que chegou no ápice, no topo daquilo que é o seu objetivo de desempenho na sua trajetória. As nossas lideranças certamente se inspiram em profissionais como ele, né? E dentro das suas áreas de conhecimento seguem trajetórias que têm muita conexão. Que incrível ter a chance de acompanhar os resultados de parcerias que visam desenvolver as pessoas e a sociedade como um todo, não é mesmo?
Todo mês, ao longo de 2025, a PSA vai trazer um palestrante para colaborar com o Tecnopuc Talks. Para entender como a PSA atua dentro desse modelo de negócio, vamos ouvir o que Márcio Spagnuolo, CEO da PSA, tem para dizer sobre a empresa. A PSA tem 12 anos de mercado e ela sempre atuou numa linha em expandir horizontes, né? Para as pessoas que assistem uma palestra, muitas vezes falta em casa uma estrutura familiar, falta um horizonte que talvez que fique claro qual que é o nosso propósito de vida e onde eu posso somar de certa forma. E a PSA, com mais de 3 mil eventos ao ano, impactando mais de 5 milhões de pessoas, ela tem um propósito, assim como o Gustavo Borges vai falar daqui um pouquinho, sobre como que essas pessoas que estão sentadas como espectadores nesse momento alavancam a sua carreira e alavancam seus resultados enquanto organização. A comunicação é, sem sombra de dúvidas, uma das principais ferramentas para quem quer alcançar o sucesso, seja ele pessoal ou profissional. E é exatamente isso o Tecnopuc Talks, a troca de conhecimentos e experiências. Pensa um instante comigo. Será que você não tem uma experiência para compartilhar que pode agregar na vida de outras pessoas? O Talks pode ser o lugar certo para você e a PSA pode te ajudar a se desenvolver como palestrante. Olha só. Não se torna um palestrante alguém que tenta montar um slide. Se torna um palestrante aquele que consegue condensar numa apresentação tanto conhecimento quanto experiências ao ponto de que, para uma segunda pessoa, isso some de alguma forma. A PSA tem 2 movimentos para isso. Um é o The Best Speaker Brasil, que é um reality show que impactou mais de 1 milhão de pessoas no ano passado, e também a imersão The Best Week, que é uma imersão dentro da PSA, onde a gente forma desde o posicionamento até como colocar um produto no mercado, a sua palestra como um todo. Por outro lado, se você acredita que a sua empresa e o seu empreendimento estão precisando de um palestrante, seja para motivar seus colaboradores, para proporcionar uma mudança de mindset, a PSA também está pronta para colaborar com vocês. A PSA faz hoje em torno de 12 mil curadorias ao longo do mês, que é no intuito de fazer com que empresas não errem na hora de contratação. Muitas vezes uma empresa acha que talvez uma pessoa renomada como o Gustavo vai resolver o problema, e não é só sobre investimento, sobre um palestrante renomado, é muito sobre o que o público espera, qual é o objetivo da empresa e principalmente qual que é a agenda oculta daquele evento, né? O que esse evento tem como propósito como um todo. E para isso, curadoria é o nome que resume o que a PSA faz e o que deve se cuidar no que tange a ter um evento de sucesso, que as pessoas saiam um pouquinho melhores do que como elas entraram. E na primeira edição do Tecnopuc Talks de 2025, Gustavo Borges apresentou a palestra Atitude de Campeão, que mostrou como liderança, empreendedorismo e planejamento estratégico estão presentes na trajetória de um campeão olímpico. Tem uma conexão muito boa com o estudante, com o empreendedor, uma conexão com as pessoas que estão buscando performance. Então, quando eu falo em público, tem sempre uma relação muito forte com o esporte e essa conexão com o que eu faço hoje, né, e com o que as pessoas estão buscando em termos profissionais. Então, a conexão com o empreendedorismo ela é muito forte, a conexão com transição ela é importante, né? A gente vai ter vários alunos hoje aqui que vão passar por uma transição de buscar o primeiro emprego, de fazer a próxima etapa da vida. Muitos já trabalham e estudam ao mesmo tempo também, então já estão nessa transição aí nos últimos anos. E falar sobre atitude, né? Atitude positiva, a forma como você constrói a sua carreira passa por isso, e performance, principalmente falar de performance e resultado. A rotina de um atleta de alto nível também é algo que chama atenção. Mas será que é possível traçar alguns paralelos, identificar algumas semelhanças entre a rotina do empreendedor e a rotina do atleta? A maior parte da rotina do atleta é parecido com a rotina de um empreendedor, né? O que o empreendedor tem em mente é a busca do resultado dentro da empresa que ele construiu ou que ele vai construir para beneficiar um público específico, né? Empreendedores, quem monta um negócio, está resolvendo o problema de alguém. E aí, nesse sentido, quando você está construindo a sua empresa ou você tem uma empresa em operação, você tem que ter uma questão de organização e produtividade muito grande, né? Então, o planejamento ele faz parte disso. Então, um atleta que teve toda a organização e planejamento para montar uma carreira e para buscar uma medalha olímpica, quando você está dentro de uma empresa, funciona da mesma forma. É incrível como a rotina, mesmo em campos de atuação tão distintos, é uma das chaves para alcançar o sucesso. Mas será que apenas isso é suficiente para se tornar um vencedor? Eu questionei o Gustavo sobre os segredos e quais dicas práticas nós podemos adotar para trilhar um caminho vitorioso. Confira o que ele me respondeu. Não, segredo não tem não. Às vezes a gente tenta dar a turma quer saber uma dica prática, né, para resolver um problema ou para chegar lá, e as respostas elas são mais simples do que parecem, né? Para você ter uma ideia, eu vou falar isso aqui de primeira mão para quem está assistindo aqui, mas ao longo da minha carreira eu precisei nadar 43 milhões de metros. E o 43 milhões de metros nadados é a dedicação, é o esforço,
é o seu empenho ali para que você possa ter o resultado. Então, não tem fórmula mágica, tem a fórmula do trabalho. E uma característica que o esportista tem é que ele está sempre em movimento, né? Então, se ele está movimentando e aperfeiçoando aquele movimento, né? Você tem uma questão de força física também ali, e fazer isso diariamente, o resultado ele tende a aparecer. A prática constante é o que leva ao aperfeiçoamento. Foi como o Gustavo nos disse, não tem segredo. O que muitas pessoas precisam, então, é uma mudança de atitude. Por isso, esse é o tema da palestra da primeira edição do Technopuc Talks, Atitude de Campeão. Eu gosto muito de algumas palavras ali que estão dentro da atitude, né? Atitude de campeão é o tema da palestra, inclusive, mas eu gosto do comprometimento, eu gosto da excelência, né? Palavras que são virtuosas, que trazem o resultado. A disciplina é algo que está ali dentro do dia a dia. As dicas do nosso campeão foram devidamente anotadas? Eu espero que sim. O Conecta Lab fica por aqui, mas a gente se vê em breve, com novos palestrantes e temas no Technopuc Talks. Até lá!